pessoal! O vídeo de hoje é sobre um assunto que causa muito frio na barriga. A gente vai falar sobre os testes para vocês participarem dos grupos infantos juvenis do Guri. Se você é flautista e tem vontade de participar dos grupos de música popular, que são a Big Band e o Regional de Choro, preste bastante atenção. A gente vai falar sobre a peça de confronto, que é a peça que o Guri pede para vocês tocarem. Então, muita atenção, assistam esse vídeo até o final, porque tem informações muito importantes que vão te ajudar a tocar melhor na hora do teste. Então, agora a gente vai ouvir a nossa peça de confronto, que é o Machixe Rio Antigo, do Altamiro Carrilho. Agora, a gente vai falar sobre ornamentação. Mas o que são ornamentos? São os enfeites, os adornos, os frufrus que a gente pode colocar na música. Os ornamentos são iguais tanto para a música erudita como para a música popular. Porém, tem alguns que ficam melhor na música popular do que na erudita, e a gente usa de algumas maneiras diferentes. Existem uma infinidade de ornamentos, mas eu vou falar só dos principais aqui nesse vídeo, tá bom? A gente começa então falando sobre o trinado. O trinado é feito geralmente com duas notas que são vizinhas e a gente fica trocando de uma para outra bem rápido. Por exemplo, se eu tiver um sol e um lá, seria isso aqui, ó. Ou se eu tiver um si e um dó, ou um mi fá sustenido. Então, é esse efeito que o trinado dá pra gente. A gente tem também o mordente. O mordente seria o trinado feito uma vez só. Então, se eu fizer um mordente, por exemplo, da nota mi para a nota fá natural, seria isso aqui. Se eu tiver um mordente da nota lá para a nota si, ou lá para o si bemol. Se eu tiver um mordente do... Deixa eu pensar uma nota boa. Ré agudo pro mi. E assim por diante. A gente pode usar também as apogiaturas. As apogiaturas são grafadas da seguinte forma. São notas bem pequenininhas que podem aparecer cortadas ao meio ou não. E a gente pode usar a apogiatura de meio tom, de um tom inteiro, de oitava. Geralmente a gente usa de um e meio tom. E aí a gente toca essas notas que aparecem pequenininhas de uma maneira bem rápida. Então, por exemplo, se eu tiver uma apogiatura na nota si para chegar na nota dó, seria isso aqui. Se eu tiver uma apogiatura da nota fá sustenido para a nota sol sustenido, seria isso aqui. Se eu tiver uma apogiatura de oitava, seria isso aqui, ó. Certo? E a gente pode usar também o glissando. O glissando é como se fosse uma escala feita bem rapidamente, que pode ser ascendente ou descendente, e ela pode ser cromática ou diatônica, ou ainda, dependendo das notas
em que a gente vai fazer esse glissando, a gente não precisa tocar todas as notas entre elas. Por exemplo, se eu fizer um glissando entre as notas Sol e Dó, seria isso aqui. Dó para Sol. A gente não precisa ouvir todas as notas para ter o efeito do glissando. Se eu tiver um glissando da nota Ré aguda descendentemente, seria mais ou menos isso aqui. E agora a gente vai ouvir o Rio Antigo de novo, só que colocando vários ornamentos para vocês irem se acostumando. Quando a gente começa a estudar ornamento, é natural a gente ficar inseguro, com medo de fazer errado, isso tudo é muito natural. Mas o importante é a gente ir tentando, ir se acostumando, ir arriscando e errando, enchendo de ornamento e depois enxugando para a gente colocar o que a gente acha que fica melhor, certo? Então a gente começa pela introdução, onde eu vou colocar algumas apogiaturas. Agora a gente vai ouvir a parte A com alguns ornamentos. E agora a última parte, também com alguns ornamentos. Olá a todos! Então, vamos conhecer o compositor Altamiro Carrilho, que fez o choro Rio Antigo que estamos estudando. Bom, então quem foi Altamiro Carrilho, compositor do choro que estamos estudando, o Rio Antigo? Altamiro foi um dos maiores flautistas brasileiros de todos os tempos, pois tocava tanto música dita popular quanto clássica. Ainda muito novo, trabalhou como farmacêutico para juntar dinheiro para comprar sua própria flauta e despontar no cenário musical. Além de ser flautista, ele compôs mais de 200 obras e gravou e participou de cerca de 100 discos, muitos deles com recorde de vendas nas épocas em que foram lançados. Carioca nasceu em 1924 e faleceu recentemente, em 2012. Algo interessante para nos ajudar a tocar a música dele é que ele era muito carismático. Sempre contava histórias dele tocando e histórias das criações das músicas. E fica claro, ouvindo as suas músicas, que elas refletem a sua alegria de ser e de tocar. Lembre-se destes detalhes para ajudar a eternizar este grande músico brasileiro, que é figura importantíssima no cenário da música brasileira. Vamos conversar sobre a análise da música Rio Antigo? Vamos entender quais são as principais seções, os principais temas, a tonalidade que a música está escrita e quais são as repetições que a gente tem. Vamos lá? Vou compartilhar com vocês aqui para a gente estudar. Então, aqui nós temos a música, a partitura da música Rio Antigo. Vamos primeiro olhar a tonalidade da peça, tá? Aqui nós temos um bemol. Isso significa que a tonalidade da música pode ser Fá maior ou Ré menor. E aí, para descobrir, a gente olha aqui nos acordes, tá vendo? Então, a gente olha os acordes e a gente vai descobrir que o tom principal que essa música circula, né? O tom principal dessa música é o Ré menor. A gente tem muito mais tons de Ré menor do que Fá maior. Fá maior não tem nenhum aqui, então significa que é Ré menor, certo? Agora vamos entender a estrutura da música. Para analisar a forma, a gente precisa ver quais são as principais seções, os principais pontos de chegada da música. Então, se vocês ouvirem, dá para perceber que aqui nesses 8 primeiros compassos pode ser interpretado
como uma introdução da música, ou então como parte desse tema A, que viria até aqui, ó, que vem até aqui onde modula para Ré maior. Então, existem pesquisadores, né, críticos musicais, que consideram esses 8 primeiros compassos como parte do tema A. Porém, outros pesquisadores acreditam que essa primeira parte aqui, ela é isolada é um tema já, por si só. Então, ficariam 3 temas, no caso. Um aqui, o inicial, aí depois um segundo tema em Ré menor e um terceiro em Ré maior. Então, ficariam 3 temas. Não existe uma visão que está errada ou certa, tá? Vai muito do que vocês vão ouvir, da forma como vocês vão entender a música. Então, escutem bastante e vejam o que faz mais sentido para vocês, tá? Como vocês preferem tocar essa música. Acreditando que aqui, com uma carinha que esses 8 primeiros compassos sejam introdução, então com carinha de introdução ou com carinha já de ser parte do tema A, tá? Isso é vocês que vão decidir. Mas fica aí essa análise, essas duas opções para vocês avaliarem. E a respeito das repetições, então nós temos aqui um S, um fine, e lá no final tem o que volta ao S, né? Do S ao fim. Então a gente vai tocar como essa música? Vamos fazer inteira até o final, direto. Chegamos no final, a gente volta da K lá do S, na verdade, aqui, né? No segundo compasso. E aí a gente acaba a música aqui no fim, tá? É bem simples essa parte de repetição. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo vocês. Bons estudos!